Eu separei algumas perguntas aqui que eu Uhum. acredito, né, que muita gente vai tirar dúvida agora, que é uma pergunta que muita gente, né, também tem essa curiosidade. Bom, qual a diferença entre a preguiça e a procrastinação em pessoas com TDAH? Legal. Eu acho que essa é a pergunta principal, né? Porque o que acontece? Muitas pessoas, elas, principalmente pessoas com TDAH, elas têm uma tendência a serem taxadas, né, como pessoas preguiçosas. Por quê? Porque elas adiam coisas, elas adiam projetos, elas adiam tarefas importantes. Então, eu acho que é bem importante a gente definir, né, essa diferença. Então, o que acontece, né? Normalmente, a preguiça, ela está relacionada a uma decisão, né? Então, a pessoa, ela decide que ela não quer fazer uma determinada tarefa. Ela decide que ela não está afim de fazer determinada coisa. Ou ela escolhe, né, passar um tempo fazendo alguma coisa que ela julga mais importante em comparação a coisas que talvez ela deveria estar fazendo. Quando a gente pensa na procrastinação, a gente vai falar de alguém que procrastina é alguém que tem a intenção de fazer determinada tarefa. Então, essa é a principal diferença, né? Enquanto a preguiça, a pessoa está escolhendo não fazer, a procrastinação, a pessoa ela fica em sofrimento, né? Uma ansiedade, uma angústia, porque ela quer fazer aquela tarefa, mas muitas vezes ela vai adiando, ela vai deixando para depois, ela vai colocando outras coisas na frente. Então, quando, por Principalmente quando, principalmente quando tem muitas tarefas acumuladas, né? E aí dá. principalmente, exatamente. E aí, Tahar, pensando, né, nessa diferença, a gente tem que avaliar o quê? Qual é a frequência que a pessoa sente a preguiça? Por quê? Porque a procrastinação, a preguiça, ela pode ser um sintoma crônico da procrastinação. Veja, a pessoa procrastina, 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 até que ela se torna alguém que não tem mais a intenção de fazer aquela tarefa. Então, veja, Uhum, quando alguém fala pra gente, né, aqui no consultório, uhum, eu ando muito cansada, eu tenho muita preguiça, eu tenho muita indisposição, né, eu deixo muitas coisas para fazer, né, eu sou muito cobrado pelas coisas. O que a gente vai tentar entender? Veja, quando você deixa de fazer essas coisas, normalmente você está consciente dos prejuízos, você está consciente de que aquela tarefa ela é importante, você tem o desejo de entregar. E aí, cada pessoa vai ter o seu próprio motivo, né? Por exemplo, vão ter uhum. pessoas que vão dizer: não, eu realmente deixo de fazer porque eu acho que não é importante, eu prefiro fazer outra coisa. Enquanto outras vão entrar em sofrimento. Não, eu quero muito começar, eu quero muito fazer, mas tem alguma Uhum. coisa que, como se eu não tivesse, é como se eu não conseguisse levantar para conseguir fazer aquela tarefa. Quando a Sim. gente ouve esse discurso, né, esse discurso de eu quero, eu tento, eu tenho o desejo de fazer, você Uhum. começa a pensar em outras coisas. Aí você começa a pensar na procrastinação. E a gente vai olhar para a procrastinação como sintoma do quê? Né? Porque a procrastinação é um Exato. comportamento, mas é sintoma de alguma coisa. Uhum. Como tem outros transtornos também, né? Exato, exatamente. E veja, não é só pessoas que têm o TDAH que vai procrastinar, né? Por exemplo, uma pessoa que está com depressão, ela vai procrastinar. Uma pessoa que está sem motivação, sem um propósito de vida, ela vai procrastinar. Então, a procrastinação é um comportamento mais comum do que o que a gente imagina.